Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Espero que estejam bem, com saúde, nesse nosso início de semana. Domingo é o início da nossa semana. Convido aos irmãos para essa reflexão, esse momento de iniciarmos a semana com uma sintonia melhor, um pensamento mais elevado. Então, convido a todos os irmãos nesse momento para prestarmos a atenção e vamos refletir sobre essa passagem, esse livro. Tem sido muito interessante para nós. Hoje eu tenho uma convidada especial. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz de Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 14. Aproveita cada oportunidade para agir de forma elevada. Há quem espere extraordinários momentos e ocasiões especiais, que possivelmente não chegarão. Não será o que faças, que te tornará grande e importante, porém como faças cada coisa que te transformará em valioso. A árvore gigante se origina em pequenina semente. O cosmo é resultado de partículas e moléculas invisíveis. Torna-te grande nas pequeninas coisas, a fim de que não te apequenes nas grandiosas. Que interessante essa moça nos lendo, né? Então, faz parte da modernidade, eu tenho que dar um jeitinho de poupar um pouquinho a minha garganta. Então, vamos entender o que a Joana nos traz nessa noite, nos reserva, nessa noite. Iniciando a reflexão, é uma lição sobre como nós nos comportamos, ou como nós nos portamos, ou seja, nos colocamos, nos apresentamos, nos fazemos ver no mundo. Isso é uma coisa que, por vezes, nós não entendemos. Quando alguém nos chega e fala, mas o seu jeito de agir não é um jeito cristão. O seu modo de falar não espelha a doutrina. E nós não entendemos direito como isso funciona. Até mesmo coloca a sua opinião sobre a vida, sobre determinada coisa, não é uma opinião válida em relação ao modo, aquilo que você professa ser. Quando nós somos colocados de frente a esse tipo de indagação, nós começamos a perceber como nós somos vistos no mundo. E a Joana não vai trazer uma visão sobre isso, mas como as coisas que nós fazemos impactam-nos de maneira tão diferente. Então, iniciando lá no primeiro parágrafo, aproveita cada oportunidade para agir de forma elevada. Certa feita eu estava numa casa fazendo uma reflexão como essa, e uma das pessoas falou assim, mas não dá para ser espírita 24 horas. É impossível. E eu concordei. Claro, não dá para ser espírita 24 horas. Porque o nosso coração ainda é carregado de mazelas. Nosso coração ainda tem um monte de empecilhos e buracos dos quais nós não conseguimos preencher com as matérias boas. Não porque nós não queremos, mas pela dificuldade que é de expurgar essas coisas ruins. Mas Joana
deixa entender nesse momento que é necessário que provoquemos a nós mesmos a nos conscientizar. E como é que nós nos conscientizamos? Nós repetimos a mesma coisa, até aquela coisa se tornar automática, que é o que acontece com a nossa vida inteira. Quem já passou lá da casa dos 30, quem já adentrou os 40 e principalmente aqueles que já passaram dos 50, percebe que nós somos o resultado de uma vida inteira de condicionamentos. Somos condicionados a viver de tal maneira. Ah, mas hoje eu não sou quem eu era, eu já mudei muito, ok? Mas não mudou o suficiente para deixar de ser quem você era. Você ainda continua sendo um espelho daquele. Um espelho que talvez hoje reflita menos do que Deixa eu só ajeitar aqui. Reflita um pouco menos do que aquele passado de outrora. Só tirar um pouquinho que as letras estão atrapalhando. Mas continuamos com as mesmas opiniões, talvez, com as mesmas pensamentos. E às vezes agimos dessa maneira. Então, o que Joana diz? Seja espírita 24 horas por dia. Não. Eu não concordaria com ela se ela falasse isso. Concordo sim com o que ela coloca aqui. Aproveita cada oportunidade. Aproveita cada oportunidade que tem para agir de uma maneira elevada, diferente da conjuntura daquilo que você almeja ser. Não é para aquilo que nós falamos. Ah, eu sou espírita. Ah, eu sou uma pessoa que estou em caminhos de melhoria. Isso é algo que nós falamos para nos convencer. Mas nós somos aquilo que nós nos esforçamos ser. Kardec já nos traz esse elemento do passado. Ele nos diz que o verdadeiro espírita é aquele que hoje é melhor do que ontem e amanhã é melhor do que hoje. Então, o verdadeiro espírita é aquele que em cada momento ele tenta melhorar. Em cada atitude que ele tenha para com o próximo, ele busca agir de um modo diferente, melhor, mais elevado. E o que nós podemos pensar dessa situação? Que há oportunidade em tudo que nós fazemos. Ah, mas eu não sei como agir em determinada situação. Então pensa. Ah, mas tal situação foi muito rápido, eu acabei fazendo isso. Ok, reflita e da próxima vez busque não tomar uma decisão tão precipitada. Ah, Dan, as pessoas dizem que eu faço isso, mas eu não estou fazendo. Busque ouvir o que você está falando. Busque perceber como você está se comportando. Lembra, o homem velho, o homem treinado, até esse momento que nós existimos, por exemplo, eu tenho 55 anos. Até esse momento, foram 55 anos de construção. Eu sou a somatória desses 55 anos. Então, por vezes eu vou evocar aquele Dan adolescente, aquele Dan juvenil, aquele Dan adulto, aquele Dan que ainda não estava com o pensamento que tem hoje. Ele vai eclodir, vai falar e vai agir e vai se comportar exatamente como aquele adulto ou aquele jovem, aquele adolescente imaturo que eu era. E assim somos todos nós. Por isso, as oportunidades que nós podemos agir de uma maneira mais elevada começará a configurar dentro de nós uma nova realidade. E ela continua. Há quem espere extraordinários momentos e ocasiões especiais que possivelmente não chegarão. Já viram pessoas, talvez
alguns já passaram por essa situação, que estudamos e analisamos e vivemos e aprendemos para que uma determinada situação, quando acontecer, eu vou me comportar de maneira coerente àquilo que eu aprendi. E foi o que aconteceu quando eu assumi a casa. Era uma visão, não só da nossa casa, mas todas. O tempo me fez ver que todos nós somos assim. Todos nós, sejamos espíritas, católicos, evangélicos, alguns budistas, eu digo alguns, que nem todos os católicos, nem todos os evangélicos, nem todos os espíritas. Alguns pensam exatamente dessa maneira. Eu tenho dois ambientes. Um é o ambiente religioso e o outro é o ambiente externo à religião. Pode ser social, pode ser um ambiente social, pode ser o ambiente de trabalho, o ambiente familiar. O ambiente externo à religião, ele é um ambiente diferente da religião. Então, dentro da religião, dentro do centro, dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, dentro desse lugar, eu sou uma pessoa e fora dele eu sou outra. Acontece, muitos de nós passam por isso, muitos de nós vivem essa realidade até hoje. Me incluo. Porque é um tipo de comportamento do qual nós somos, como eu falei, treinados a vida toda. A termos respeito. E o que é interessante é que aqui vale não uma reflexão, é uma reflexão, mas um pouco fora do tema. Eu percebo muito, como eu visito algumas casas, o comportamento das pessoas. Quando eu vou numa casa nova, eu tento entender como aquela casa funciona, para ter respeito com as tradições, com as tradições, com como aquela casa tem o seu funcionamento. Não vou buscar transgredir porque no meu conceito aquilo está certo ou está errado. E eu noto muito hoje em dia, até lá na nossa casa, pessoas que frequentam, não procuram entender, simplesmente frequentam e não se adequam às situações. Buscam que a casa ou as pessoas, as situações se adequem a ela, como se ela estivesse certa e os outros errados. Só que esquece do detalhe que essa pessoa não está sozinha. Nós não vivemos sozinhos. Todos nós temos que seguir padrões, temos que seguir as orientações de determinadas situações. Eu sempre utilizo isso. Se eu for lá na prefeitura, por exemplo, determinados lugares eu consigo ir de bermuda, determinados lugares eu só posso de calça comprida. Então, são adequações. Estou falando de questão de roupa, mas é questão até de me portar. Por exemplo, eu vou à tribuna falar com os irmãos, eu não posso usar um palavreado chulo, não posso usar um palavreado com expressões de baixo calão. Tem que ter cuidado com isso. E aí onde entra primeiro parar. Vamos buscar esses momentos que nós falamos, esses palavrões, essas palavras menos adequadas, que não são palavrões, mas o povo já fala assim, mas eu não tenho necessidade de falar. Se eu tenho um vocabulário, ou seja, se eu tenho outras palavras para me referir àquilo, por que não usar? Porque no dia que estivermos em um local diferente do que nós estamos, poderemos ser medidos ou poderemos ser julgados da maneira que nós estamos nos comportando. Então não vamos aguardar que uma situação apareça para mostrarmos o quão educados podemos ser. Sejamos educados o tempo todo.
Sejamos educados em todas as situações que for possível. Mas tem situações que não dá para ser educado. Dá. Talvez você não consiga, talvez eu não consiga, mas dá. Mas não é bem assim. Talvez não seja, ou talvez seja. Vai depender muito do entendimento. Se pensarmos dessa maneira que nós temos, né, que agir de uma maneira grosseira, porque os outros em volta estão sendo grosseiros, quer dizer que nós somos tão grosseiros quanto. Nós estamos nos nivelando por baixo. Quer dizer que pessoas educadas nunca terão voz na sociedade. Pensem nisso, reflitam sobre isso. Ser educado, mostrar, né, um autocontrole não é uma situação de status, nem de imposição de que você quer se mostrar que é melhor do que os outros. Não. Quer dizer que você, naquela situação, está agindo de forma racional e equilibrada. E a Joana continua, coloca aqui, não será o que faças que te tornará grande e importante, porém, como faças cada coisa que te transformará em valioso. Aí são dois conceitos que ela já nos introduz. O que é importante e o que é valioso. O que é importante? Importante é algo que tem uma determinada relevância. E o que é valioso é aquilo que deve ser guardado. É aquilo que, além de ter uma importância, tem substância. Então, fazermos coisas que são importantes não quer dizer que tornam essas coisas valiosas. Ser elogiado por coisas que nós fazemos não nos torna pessoas melhores. Parece ser, né, uma coisa ambígua, mas não é. Eu posso, lá no centro, falar bonito, não falo, tá? Mas posso no centro dizer palavras rebuscadas, posso aqui trazer um monte de coisas maravilhosas e as pessoas chegarem para mim, olha, muito bom, Dan, que coisa maravilhosa que você me falou, não sei o quê, e a pessoa continua sendo do jeito que é. Aquilo não tocou, mas não ajudou a converter. Não é converter para a religião, não, é converter-se, a mudar. Foram coisas importantes, mas não foram coisas valiosas. Por vezes, e na grande maioria, nós veremos não aquilo que nós falamos, mas o que nós fazemos, como ela colocou aqui. Porém, como faças? Então, se eu fizer de uma maneira só ter uma importância, as pessoas me elogiarem, eu fazendo por vaidade, por glamour, né? Por recompensa. Então, não façamos só pela importância de sermos importantes, mas façamos as coisas de modo que não só as outras pessoas se inspirem com isso, como nós mesmos possamos chegar no final do dia e falar assim, poxa, eu gostei muito da maneira com que me comportei em determinada situação. Poxa, como foi importante e como foi gratificante ter ficado em silêncio no meio daquela discussão. Nós costumamos fazer o contrário, né? A gente chega em casa, meu Deus do céu, não sei porque que eu abri a boca no meio daquilo. Perdi a razão, perdi a oportunidade de ter ficado calado. Então, quão gratificante, quão enobrecedor é chegarmos no final do dia e falar, que dia maravilhoso.
Fiz quase tudo o que eu queria fazer. Me comportei quase o tempo todo do jeito que eu gostaria que eu fosse normalmente. Então façamos as coisas para nos agradarmos. Nos agradando, estamos agradando a Deus, fazendo as coisas certas, é claro, né? Vamos sempre colocar aqui essa questão. Então, não precisa ter aplausos. Como também não precisa ficar preocupado com o que os outros te julgam. Toda vez que nós caminhamos, nós temos essa preocupação. O que as pessoas vão falar? Ou como as pessoas estão me vendo? Faça o que é certo. Faça aquilo que você tem a compreensão de ser certo fazer. Se alguém chegar e te disser que você está fazendo errado, analise. Olhe esse novo lado e veja se é necessário mudar. Talvez nós acreditemos que estamos fazendo a coisa certa, mas estamos errando. Então tenhamos essa grandeza de buscar fazer as coisas que se tornem valiosas para nós, gratificantes, coisas que nos transformarão internamente. E ele coloca aqui: a árvore gigante se origina em pequenina semente. Tudo que nós fazemos começa do pequenininho e vai escalando. Não saia querendo fazer grandes coisas. Ah, não, eu vou estudar a doutrina. Ah, eu estudei muito, já sei muito, agora eu vou começar a fazer palestra. Talvez, se você fizer isso, você possa se machucar muito, porque alguém vai chegar e tecer algum comentário que você não vai gostar. Então, faz uma página, leia uma página, busca, né? Isso, lógico, se for esse o seu objetivo. No trabalho, por exemplo, ao invés de você sair brigando com alguém que deixou de fazer alguma coisa, vai lá e faz. Mas sem chamar atenção, vai lá e... São pequenas coisas. Você vai plantando aquilo ali. Mas se eu fizer, a pessoa não vai fazer. E não faça. Se você é a pessoa que tem que chamar a atenção, se você é a pessoa que é o responsável por aquilo, você chama a pessoa com delicadeza, né? Fulano, poderia fazer isso aqui porque está faltando. Entenderam? Então, não espere grandes atos de uma hora para outra. Não espere grandes transformações do dia para a noite, nem em uma década. De novo, para quem está com 5.5, não é uma década que irá me transformar. Estou melhor nesses últimos 10 anos, mas muito aquém e muito longe de quem eu gostaria de ser. Mas eu tenho a paciência, porque agora que o trem, né? Um barco grande, ele não vira de uma hora para outra, ele vai devagarzinho mudando o curso dele, e depois que muda o curso, aí as coisas começam a andar. Se as coisas não deram certo, de repente seu curso ainda esteja alinhado com o tempo anterior. Você até faz força no leme para mudar de direção, mas é uma força pequena. De repente precisa de mais esforço para poder mudar esse caminho. O cosmos é resultado de partículas e moléculas invisíveis. Presta atenção nessa frase. Hoje vai ser um pouco mais longo, né? Se nós olharmos para a grandeza, que é o nosso universo, nós vamos ver que ele é repleto de micropartículas, de minúsculas partículas invisíveis aos nossos olhos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que na nossa vida, tudo o que nós fazemos é importante. Como nós acordamos, como nossos pensamentos, como nós damos um bom dia, como nós sorrimos, como é a nossa expressão facial, como nós interagimos com as pessoas. São micro coisas, são pequenas coisinhas que acontecem todos os dias, mas são muito importantes para formar esse objeto que nós somos, essa situação que nós vivemos.
Lembre-se sempre disso. Você se representa 24 horas por dia. O modo como você age, o modo como você se comporta, o modo como você impõe ou coloca suas ideias, definem quem somos. E são esses pequenos atos, essas sutilezas diárias que definem realmente a grandiosidade de cada um. E por fim, torna-te grande nas pequeninas coisas, a fim de que não te apequenes nas grandiosas. Parecido com o anterior, mas tem uma diferença. No momento que cada coisa pequena é muito importante na nossa vida e nos define, as grandes poderão ser ofuscadas pelas pequenas. Às vezes a pessoa chega, sou espírita, sou isso, aí eu agora estou numa vida melhor, que não sei o quê. Aí no dia a dia é aquela reclamaçãozinha diária, no dia a dia é aquela pitadinha de indelicadeza em determinadas situações. No dia a dia, o jeito muito agressivo, muito forte de falar, que acaba machucando as pessoas. No dia a dia, é aquela situação diferente. E quando nós pleiteamos uma vida melhor ou nos colocamos, eu sou uma pessoa melhor, a pessoa olha pra gente, te conheço, cara. Eu sei como você faz, todo dia você faz isso, como é que você pode dizer que é o que você está falando? Então, vamos pegar essas pequenas coisas que fazemos, vamos valorizá-las, vamos mudá-las, vamos voltar lá no primeiro parágrafo, né? Vamos aproveitar cada oportunidade para agir de forma elevada. Vamos buscar em cada detalhe da nossa vida, viver da melhor maneira possível. Fazer aquilo não é... as pessoas têm um conceito muito interessante, funciona mais em parte. Eu faço ao próximo aquilo que eu gostaria que o próximo me fizesse. E a pessoa acredita que o próximo não fale nada dela, porque o próximo está achando que ela está fazendo as coisas certas. Então ela assume que ela está fazendo certo. Acontece muitas vezes. As pessoas não falam que a pessoa é grosseira e ficam com medo de tomar um contragolpe, né, dessa pessoa. Às vezes a pessoa não fala porque a pessoa tem um modo de falar muito agressivo. A pessoa prefere se calar do que enfrentar aquilo ali. Então, vamos buscar as pequenas coisas. Vamos fazê-la de maneira diferente. Dá uma trabalheira. Sim, claro que dá. Se não fosse, a gente não estaria aqui. Então, todos os dias, policie-se. As situações estão estressantes? Pergunta por que você está estressado. As situações são de difíceis soluções? Procure uma maneira mais prática. Está chateado, revoltado com alguém? Pergunte por que você está fazendo isso. Que não vai resolver nada ficar chateado com ninguém. Então façamos o nosso pequeno esforço, o nosso pouquinho, para que o grande se sobressaia quando nós o fizermos. Quando nós, em uma determinada situação, fizermos algo. Não que as pessoas terão que nos elogiar, mas nós mesmos possamos dar o devido valor. Façamos cada dia um dia melhor na nossa vida. E busquemos a cada instante da nossa vida tentar fazer como o Mestre fez, buscar fazer segundo o que a doutrina espírita nos ensina. Sermos pacientes, benevolentes, amorosos, termos compaixão e aceitarmos as situações como elas são. Que Jesus possa nos abençoar e nos trazer uma semana repleta de alegrias e de desafios. Desejo o desafio
para mim e para cada um, mas não um desafio que nós não possamos enfrentar, mas esse desafio diário de se questionar se fez certo ou errado. É um desafio. Desafio de tentar fazer algo diferente. Desafio de buscar agir de uma maneira diferente e esperar qual será o resultado, mas não imediato, é o resultado futuro. Comecem a experimentar-se, a dar oportunidades. Jesus abençoe a cada um e traga uma semana maravilhosa, uma semana cheia de entusiasmo, uma semana cheia de esperança e de muita fé de que tudo está certo no lugar certo e nós estamos passando pela melhor experiência que nós precisamos. Vamos à nossa prece para nos preparar para essa semana maravilhosa que chega. Amado Mestre Jesus, obrigado por essa noite fantástica, maravilhosa, por esses momentos de reflexão, Senhor, em que nossas mentes são obrigadas ou são levadas, melhor dizendo, a pensar, a refletir sobre situações do dia a dia. Que saiamos do automático, de acordarmos, trabalharmos e voltarmos, saiamos dessa condição de simplesmente viver, mas experimentar a vida, Senhor. Possamos experimentar as coisas novas da vida. Nem que seja no nosso dia a dia, olhar para a vida de uma maneira diferente, saber trazer para dentro de nós o que tem de melhor a ser vivido, para chegarmos ao final do dia, nos sentirmos gratos, felizes, nos sentirmos satisfeitos conosco mesmo. E louvar sempre, Senhor, agradecendo a Ti, agradecendo essa proteção que nos cerca, por todas as dádivas que nos dão. Agradecemos, Senhor, por esse momento e que a semana que chega venha repleta de esperança, de paz e de luz em nossos corações. E que tudo que venha nos suceder seja sempre pelo amor do nosso Pai. Que assim seja, e graças a Deus.